Olá, pessoal, boa tarde. Espero que tenham almoçado bem, que tenham descansado desse tempinho de intervalo. Eu estou aqui agora com a Sarita. A Sarita é CTIO da Alice, é uma empresa de plano de saúde para empresas que faz gestão proativa de saúde. Boa tarde, bem-vinda, Boa Sarita. tarde, muito obrigada, Gisele. É um super prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso. Você vai se apresentar, tem um currículo extenso, aqui acho que você pode contar um pouquinho da sua trajetória. E a gente vai falar aqui hoje sobre crescimento acelerado e o RH, como é que ele se integra com essa velocidade de crescimento para gerar valor e acompanhar essas mudanças. Perfeito. Bom, gente, super prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, sou Sarita. Como a Gisele já falou, eu lidero o time de RH na Alice. Alice é um plano de saúde para empresas. A gente nasceu para revolucionar esse segmento, né, que muitas vezes traz muitas dores de cabeça, né, e fornece uma experiência não tão positiva. Então, a gente nasceu para revolucionar isso, para de fato entregar saúde, para entregar uma experiência incrível para os colaboradores, mas também para o RH. A gente tem uma cobertura nacional muito forte, a gente faz gestão proativa de saúde, a gente tem, né, uma rede muito boa, de alta qualidade, a gente tem a tecnologia, né, como super aliada para integrar todos os dados de saúde e a gente, de fato, foca no outcome, assim, de saúde das pessoas. Então, é um prazer grande estar aqui com vocês. Eu sou austríaca, como vocês provavelmente já perceberam, não sou brasileira. Esse mês faço 11 anos aqui no Brasil, meu marido é brasileiro, então foi amor que me trouxe. A gente tem 2 filhos maravilhosos, que são minha grande fonte aí de inspiração. E o que é interessante para vocês saberem, né, já que a gente está aqui no EH Summit, e provavelmente a maioria de vocês são profissionais de EH, eu não comecei minha carreira em EH, né, eu migrei recentemente, nos últimos 5 anos. Eu sempre trabalhei na parte do negócio. Então eu trabalhei em organizações multilaterais, como a ONU, o BID, na parte de gestão de projetos, programas, muito de saúde, então saúde sempre fazia parte aí da minha vida. E aí fui consultora de negócio da Falcone, liderei diversos projetos, e aí aos poucos eu fui migrando, né, para a EH, porque eu sempre gostei da parte das pessoas. Ao final, qualquer resultado que a gente entrega sempre por meio das pessoas. E aí na Alice estou há 4 anos, construindo essa empresa aí com muita paixão e com muito orgulho sobre o nosso EH que a gente vai conversar hoje. Vou também convidar vocês para a gente se conectar no LinkedIn. Eu compartilho bastante sobre a cultura, né, sobre a minha visão do EH estratégico, sobre nossos processos. Então, vai ser um prazer estender essa troca aí para outros fóruns. Sarita, a Alice vem crescendo de forma bastante acelerada, né, a gente vê isso inclusive, aparecendo bastante o nome da Alice. Como é que foi nesses últimos anos o crescimento da Alice, e qual foi o papel de RH nesse processo como um todo? Perfeito. A Alice tem 6 anos, né, de idade, nossa operação foi lançada 5 anos atrás. Hoje a gente está com 50.000 membros, como te chama aqui as vidas, né. A gente cresceu bastante no último ano, a gente cresceu nossa base de membros em mais do que 55%, a gente cresceu nossa receita em mais do que 70%, a gente pretende fechar esse ano com mais do que 70.000 vidas, e hoje na empresa estamos com 500 pitaias, como a gente chama nossos colaboradores. Então, tem sido um crescimento, de fato, bastante acelerado. O EH como um parceiro estratégico dos gestores, apoiando, né, e alavancando, de fato, os resultados do negócio. Ao meu ver, a gente, como liderança de EH, sempre precisa se lembrar do nosso papel, que é alavancar resultados do negócio, né? Às vezes a gente foca muito nos processos e na jornada e na experiência do colaborador, tudo isso é importante, mas ao final a gente precisa alavancar e entregar, né, junto com as áreas de negócio, os resultados. E aí, como a gente faz isso, né, quando a gente fala de um autocrescimento? Da forma que eu estruturei meu time, da forma que meu time atua, a gente está muito junto com as áreas de negócio. Então, se eu falo, por exemplo, da área de tecnologia, que é muito importante na Alice, eu tenho hoje uma liderança de people que está imersa, dentro dos times de tecnologia. Então ela entende, a estrutura dos códigos, ela sabe as demandas, né, as prioridades, desse ciclo de planejamento, ela sabe a realidade do mercado, ela sabe sobre a estratégia de compensation, por exemplo. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, do time de atendimento, né, a minha pessoa de people está junto, ela, de vez em quando atende, inclusive, para entender a realidade. Então, eu acredito
que a gente precisa, nosso time precisa ter muito conhecimento profundo, precisa ter muita proximidade para entender e antecipar, de fato, as necessidades do negócio e, assim, a gente desenhar nossa estratégia e a gente priorizar nossas iniciativas a partir das prioridades, a partir das dores do negócio, trabalhando muito próximo como gestores. Legal. Em ambientes dinâmicos, acelerados, como startups ou outras organizações que têm feito grandes mudanças, é a rapidez do mundo mesmo, quais são os desafios para colocar o lugar, do RH como estratégico? Perfeito. Bom, acho que tem um risco sempre, a gente fica na correria das demandas operacionais do dia a dia, Isso, que engole a gente, né? engole a gente, exato. Então, um ponto, talvez o ponto principal, que a gente fez desde a fundação da Alice, definir uma estratégia de RH manager-centric. O que isso significa? A gente definiu muito cedo qual é o papel do RH e qual é o papel do gestor, né. Então, na Alice, a gente deixa muito claro que o papel do gestor formar o time, recrutar as pessoas, engajar, treinar, desenvolver, ser uma referência muito grande de cultura. Então, a gente fala muito, gestor, esse é o seu papel. RH, né, o papel desse time, gestor, o RH vai te ajudar e vai fornecer dados, processos, rituais, para você conseguir fazer o seu trabalho, que gerir pessoas. Muitas vezes a gente escuta de lideranças ou de gestores, nossa, gestão de pessoas dá trabalho. E aí na lista a gente fala, não, esse é o seu trabalho. Né? Se você é gestor, o seu trabalho é É sobre gerir isso. pessoas. Exato, é sobre isso. Então, acho que isso é um ponto super importante. Uma outra, né, prioridade, com certeza, é ter a tecnologia como aliada, justamente para otimizar processos, para tirar um pouco dessa carga operacional do RH, mas também dos gestores, para empoderar os próprios times, né, de terem acesso por meio de chatbot, por exemplo, né, terem acesso às perguntas frequentes, mas acho essa parte, essa carga operacional que o RH tem com tecnologia, com AI, a gente consegue tirar bastante e focar mais na entrega estratégica. Legal. A gente, como RH, as pessoas que estão nos assistindo, grande parte não se senta às mesas de decisões. Como é que a gente faz para colocar o RH à mesa de decisão? E o que vocês perceberam de benefícios concretos quando esse RH passou a ser mais decisor e menos mais protagonista e menos operacional e passivo? Aliás, tem muita carga operacional, todos nós temos, mas como é que vocês fizeram para virar essa chave? O que vocês ganharam? Perfeito. Bom, eu acredito que começa pela visão do CEO, do C-level. Como esse CEO, como esse C-level vê o RH. E qual que é o RH que essa empresa quer, né? Na Alice, a minha contratação, acredito que não foi por acaso, porque eu justamente venho do negócio. E os nossos fundadores queriam uma liderança de RH que seja muito próximo, né? Que consiga, de fato, consumir RH e muito próximo ao negócio. Eu também consumo meu time assim. Então, qualidades, né? Como você constrói seu time? Quais são as competências, qualidades que você procura? Ao meu ver, uma das qualidades mais importantes de qualquer pessoa que trabalha em RH é justamente essa curiosidade para o negócio. Essa eu vou estudar sobre, eu vou conhecer profundamente, eu vou sentar na mesa da operação para entender o que significa né, um dia típico nesse time, por exemplo, porque só assim eu vou conseguir entender as necessidades e, de fato, pensar em soluções. Então, acredito que esse é um ponto, né? Como a empresa, como a alta liderança quer ver a CH. E a segunda parte, definir bem os papéis, o que a gente espera do RH, o que a gente espera dos gestores, e de fato mostrar com dados, trazer indicadores, né, ajudar os gestores para tomarem as melhores decisões sobre pessoas. Isso a gente tem que fazer baseado em dados. Qualquer decisão que a gente toma na empresa, né, em qualquer outro time, a gente não acompanha indicadores, a gente não olha para KPIs. No RH precisa ser a mesma coisa. Eu preciso acompanhar os indicadores, né, de engajamento, de turnover, de performance. Eu preciso trazer dashboards para o gestor e mostrar para ele, olha como está seu time, quais são os principais problemas, né, baseado em fatos e dados. E aí, em conjunto com ele, desenvolver soluções. Pensando um pouquinho em cultura organizacional, a gente tem falado muito de colocar as pessoas no centro, embora seja ainda um grande desafio. O que você tem a dizer para a gente em termos de cultura e que passos você, como executiva, recomenda para as pessoas para que isso seja de fato parte da estratégia da organização, permeie a cultura da organização? Ótimo, Gisele, uma ótima pergunta. Tudo parte da cultura, né? Eu sempre falo, a cultura é tudo. Do jeito que a gente se comunica,
do jeito que a gente toma decisões, do jeito que a gente recruta, do jeito que a gente engaja, do jeito que a gente desliga pessoas. Tudo passa pela cultura, né? Tem que ser o conjunto de comportamentos, de atitudes. Então, a cultura precisa, primeiramente, ser muito bem definida. E a cultura é top-down, né? A cultura parte da liderança. Então, precisa ser muito claro o que a gente espera, quais são nossos valores, quais são nossas virtudes, como a gente chama da Alice, e como a gente tangibiliza a cultura. E aí, novamente, entra muito fortemente o RH. Quais são nossos rituais? Quais são os símbolos? Como, né, a gente explica o que isso significa na prática. Então, quando se fala a pessoa no centro, por exemplo, na Alice, a gente tem uma dos nossos pilares, a gente tem 6 virtudes. Na Alice, a gente usa virtude, não valor, porque virtude é uma coisa que você faz, de fato, uma atitude. Então, nossos pilares de cultura são atitudes. A gente espera que todo mundo que trabalha na Alice vivencia, de fato, essas atitudes. E não só, né, um valor que a gente acredita. Então, a gente leva isso muito a sério. Especialmente as lideranças e os gestores precisam ser, de fato, embaixadores. Então, a gente tem 6 virtudes e uma das nossas virtudes é nós importamos com as pessoas genuinamente, né? Então, a pessoa sempre vai estar no centro. Seja a pessoa pensando no nosso modelo de cuidado, né? A gente entrega a saúde, então a gente precisa se importar para todos os 50.000 pessoas que fazem parte, né, da nossa carteira. Mas, da mesma forma, qualquer pessoa que a gente interage, seja dentro dos nossos colaboradores, sejam parceiros, sejam hospitais, parceiros, sejam atendentes do laboratório que é nosso parceiro, seja você que estou falando agora, é um comportamento, entende? Então, tem que ser uma coisa genuína, tem que ser uma coisa verdadeira. Então, eu acredito, mais importante do que a gente, né, sempre repetir e se lembrar, a gente precisa praticar. E a gente precisa ser exemplo, a gente precisa mostrar. E o RH também tem um papel importante para pensar em processos caso tenha um desalinhamento cultural, né? Caso a gente percebe que na empresa tem pessoas que não colocam a pessoa no centro, que não tratam as pessoas com respeito. Isso também precisa ter consequências. A gente, inclusive, muitas vezes atribui o RH como dono dessa cultura. Só que não, Não, a gente sabe com que isso certeza vai não. muito além, né? Como é que o RH pode ajudar os líderes de negócio? Porque a gente fica, às vezes, cuidando, inclusive tentando trazer esses líderes que escapam ao que a gente tem de expectativa de manutenção dessa cultura, né? E até do que a cultura vem de cima para baixo, escapa. O que você recomenda para que a gente influencie esses líderes em relação a esse resgate e aculturamento da organização? Porque não é tudo sobre a gente, né, e cai muito sobre a gente. Com certeza. O cultura não, assim, quando falo não e tema do RH também não é verdade, porque o RH tem um papel, novamente, né, de tangibilizar a cultura, de pensar nos processos, nos rituais. Mas a cultura precisa partir da liderança. Top-down. CEO, fundador, C-level, né, e definição, mas também o exemplo precisa ser vivenciado. Agora, pensando no gestor, começa com certeza na contratação. É muito importante quando a gente contrata uma pessoa que vai assumir um time, que a gente não olha apenas para competências, para habilidades, né? Experiências profissionais, mas na lista a gente acredita que é muito importante a gente ver a parte da cultura. Então, nosso processo de hiring, a gente fala que é uma via de mão dupla, né? A gente precisa conhecer muito bem a pessoa e a pessoa também precisa conhecer muito bem a Alice, porque eu posso acreditar que a Alice é o melhor lugar do mundo, mas talvez não para todo mundo, Sim. né? Pelo momento, enfim, pelas prioridades. Então, o processo deve ser quase já um onboarding. A pessoa precisa sentir a cultura durante o processo, ela precisa entender, ela precisa ver exemplos da cultura, para avaliar se essa cultura vai fazer sentido, especialmente em empresas que você tem uma cultura forte, como a gente tem. Da mesma forma, eu preciso desenhar meu processo para avaliar como essa pessoa vai, né, blend in aí na minha cultura, né? Eu preciso ver exemplos, de ela, né, exemplos como ela vivenciaria minhas virtudes. Então, essa parte da avaliação durante o processo é muito importante. E uma vez a pessoa está na empresa, eu preciso, com certeza, né, também acompanhar ou gestor a liderança dessa pessoa junto com o RH, se ela de fato não ser aderente, mas se ela de fato é esse exemplo, se ela dá exemplo, né? Vou usar um exemplo aqui. Na Alice a gente tem um outro foco muito forte na nossa cultura, que é a saúde e bem-estar.
Afinal somos uma empresa de Vocês vendem saúde, isso, né? a gente vende isso, então a gente precisa ser um exemplo, uma referência. Então eu como liderança de RH, né, eu como C-level da Alice, eu preciso mostrar, não só para o meu time, mas para a Alice como um todo, que eu me priorizo, né, que eu priorizo minha saúde. Então uma ferramenta que a gente tem, por exemplo, uma agenda aberta. Na Alice todo mundo pode ver a agenda de todo mundo. E a gente encoraja as pessoas a colocarem compromissos pessoais na agenda. Então, eu tenho meus treinos, eu coloco minha terapia, eu tenho meus horários dos meus filhos, que é importante para mim. Então, você colocando isso na sua agenda, né? Você mostrando e de alguma forma autorizando que sim, é normal e esperado que você se cuida, né? Porque como consequência, você vai entregar melhores resultados, você vai ter uma produtividade melhor, né? Então, o que significa de fato ser exemplo? A gente, né, precisa dar exemplo e se a gente percebe que alguém, algum gestor, talvez não seja esse exemplo que a gente queria, a gente precisa dar feedback, né? E, enfim, então é muito importante isso. Não pode escapar nenhuma liderança, porque, novamente, a liderança é a principal referência, embaixador da cultura da empresa, para dentro, mas da mesma forma para fora. Porque a cultura, né, para fora, se tangibiliza na marca. Sim. E as pessoas que saem ou que ficam levam sobre ela, Exato, com né? certeza. E um Com ponto que você certeza. trouxe sobre o comportamento e essa coerência interna que é tão importante para a manutenção da cultura é toda empresa está comunicando alguma coisa, seja um alinhamento ou desalinhamento. Então, quando eu coloco valores como resultado acima de tudo, né, a gente entende depois quanto a falta de saúde, a não escuta, começam a aparecer como sintomas de tudo que ela está valorizando. Então, Com acho que certeza. é um desafio muito grande a gente, como RH, cuidar para que essa coerência de valores, de virtudes ou de competências seja seguida. E também muito cruel que fique isso só na mão do RH. Que conselho final você dá para as pessoas que estão nos assistindo e estão estruturando o seu RH, crescendo, né, começando uma jornada de crescimento, para que isso seja integrado do começo ao final dessa jornada de construção? Perfeito. Vou repetir papel do RH. A gente deve se lembrar todos os dias, né, porque a gente existe e a gente existe para alavancar resultados do negócio, ponto, né, então a gente precisa ter esse mindset. Segundo, cultura acima de tudo. Se você não tem uma cultura coerente, se você não tem uma cultura praticada, de verdade, vai ser muito difícil você gerar valor. Porque qualquer processo que a gente desenha como RH precisa novamente refletir a cultura. Então, isso é muito importante. Como terceiro conselho, mostra para os times que você é uma área de negócio que trabalha com dados igual a qualquer outra área, que você desenha processos no estado da arte. Só porque a gente é uma RH, não. A gente é uma área importante e estratégica como qualquer uma. E aí, por fim, não vamos esquecer da saúde. Para a gente construir um ambiente de alta performance de forma constante, de forma sustentável, a gente precisa acompanhar indicadores também de saúde, a gente precisa implementar iniciativas, a gente precisa se preocupar com benefícios que, de fato, trazem bem-estar e saúde para as pessoas. Isso passa muito também pela capacitação dos líderes. Muito bom. Super obrigada, nosso tempo passou voando. Passou voando mesmo. Continuamos essa prosa além daqui. Com certeza. Vamos continuar as trocas. Muito obrigada para todo mundo que está nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Obrigada, Gisele. Sarita. Até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Tchau.